Olá, tudo bom? Eu sou Carla Fernandes, do canal Ler é um Prazer, e hoje eu vou trazer uma resenha bem polêmica, de um livro bem polêmico até hoje, desde quando ele foi escrito na década de 50, que é Lolita, do Nabokov. Bem, se até hoje esse livro é polêmico, se até hoje muitas pessoas se recusam a ler esse livro, imagina naquela época, né, em que as pessoas tinham uma mentalidade mais retrógrada, mais fechada, né? Então esse livro aqui era um tabu para ler. Até hoje é uma leitura difícil, não vou falar que é uma leitura fácil, porque não é. Inclusive, geralmente, quando eu começo as minhas resenhas, eu falo, esse livro é maravilhoso. Não vou falar isso, vou ser sincera. Ele tem uma linguagem muito bonita, né? O Nabokov caprichou na linguagem, a linguagem é realmente bonita, mas existe partes, trechos desse livro que é extremamente difícil de você ler, de você assimilar aquilo tudo, porque é um tema polêmico. Se trata de pedofilia, né? Então, assim, é uma coisa assim, bem pesada. Inclusive, eu acho que a pessoa que vai ler esse livro, se dispõe a ler este livro, ela tem que estar preparada, emocionalmente preparada, tá? Eu lutei muito para ler, eu queria ler, mas eu não tinha coragem, e isso é perfeitamente compreensível, porque a temática é uma temática pesada, né? Que você vai falar de um abuso sexual que uma menina de 12 anos sofre constantemente e por anos, tá? Sem ninguém fazer nada por ela, né? Ninguém pode fazer nada, até pode, mas ninguém consegue fazer nada, ou ninguém quer fazer nada. Mas enfim, quantas lolitas nós temos por aí, não é verdade? Infelizmente, é só a gente abrir os jornais, abrir as notícias e as manchetes estão recheadas de notícias sobre pedofilia, né? O Nabokov, que é o autor do livro, desse livro tão polêmico, né, ele nasceu na Rússia e ele teve que sair junto com a sua família logo após a Revolução Russa de 1917, e eles foram para Berlim, se eu não me engano, para a Alemanha, não sei se especificamente foi para Berlim, mas foi para a Alemanha. Ele chegou a estudar em Berlim. Inclusive, o pai dele acabou sendo morto lá pelo novo governo da Rússia, né? E, enfim, mais tarde ele migrou para os Estados Unidos, onde ele veio a se tornar professor universitário, tá? O que é bastante admirável, né? Porque uma pessoa que tem como idioma original russo dá aula de inglês fluentemente, ainda escrever livros tão famosos, todos em inglês, né? E então ele escreve esse livro, Lolita, que na época é considerado um escândalo, na época é considerado um atentado ao pudor, então nenhuma editora queria assumir a edição do livro, então ele encontra dificuldades para editar o livro, né? E aí ele tem a ideia de procurar uma editora na França. Então ele leva, essa editora é uma editora conhecida por editar livros que não tem uma qualidade muito boa, vamos dizer assim, com meio de pornô, vamos dizer assim, e ele consegue então
editar o seu livro, né? Mas de imediato ele não consegue nenhum sucesso com o livro, até que um crítico literário descobre e faz uma crítica colocando o livro lá em cima. Então, sabem que as pessoas gostam disso, gostam de polêmicas, sempre foi assim, e elas acabam comprando o livro e o livro se torna, então, um estouro de vendas pelo mundo inteiro até hoje, né? Então ele consegue ficar famoso escrevendo Lolita, né? A história do livro é de narrador em primeira pessoa. Quem vai escrever é o Humbert, que é o personagem pedófilo em questão, né? Ele escreve esse livro porque ele quer se defender. Ele está preso e ele então escreve para se defender. E não, ele não está preso por pedofilia. Não, ele está preso por causa de um outro crime que ele vai cometer, mas eu não vou falar, isso aí fica para depois, para você ler o livro, né? Então ele vai escrever para a sua defesa. Ele sabe que ele tem problemas com pedofilia, ele tem consciência de que ele é um pedófilo, ele tem consciência de que isso moralmente é inadmissível, tá? Ele tem consciência que ele tem problemas psicológicos, tanto é que ele já foi parar em clínicas psiquiátricas por cerca de 2 vezes, em 2 ocasiões, tá? E ele fala que o desejo dele é por meninas entre 9 e 14 anos. Então, é essa faixa etária de que ele se sente atraído, né? Então, qualquer menina que tem essa faixa etária, ele já se sente atraído por elas. E ele começa contando a sua infância, né? Ele na verdade, ele é europeu e ele conhece, quando criança, uma menina, regula a idade dele, chamada Annabel, que toda vez que eles vão tirar férias, a família dos dois se encontram e eles se tornam amigos. E aquela amizade começa a evoluir para o namoro, né? Então, quando eles estão prestes a cometer o ato sexual em si, né? Que quando adolescentes, pré-adolescentes, então, eles são pegos de flagrantes, então não acontece, cada um volta para casa com a sua família. E no verão seguinte, quando ele volta para as férias, ele descobre que a Annabel havia falecido. Talvez ele tente justificar, vamos dizer assim, né, o seu desejo por meninas por causa desse episódio. Mas a gente já sabe muito bem que isso não justifica. Bem, nós temos que ter sempre em mente que o narrador é o próprio Humbert. Então, tudo aqui está na visão dele. Tudo aqui, todos os personagens, nós vamos conhecer através da visão do Humbert. Tal qual o Dom Casmurro, que nós vamos ver toda a situação através do Bento Santiago, aqui nós estamos vendo toda a situação através do Humbert, que não é um narrador confiável. A gente tem que sempre pensar o seguinte: toda história que a pessoa conta, ela está contando pelo ponto de vista dela. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? E o ponto de vista de outra pessoa? Nós não temos o ponto de vista da Dolores Raze, que seria a Lolita, que ele apelidou de Lolita, né?
Então, assim, o que a gente tem aqui o tempo todo, o ponto de vista dele, tá? E ele é tão obcecado por meninas que ele procura garotas menores de idade que se prostituem para fazer programas, né? Para saciar o desejo dele. Olha que absurdo. Mas enfim, então essas partes, assim, realmente o livro tem umas partes que você é de embrulhar o estômago, né? Então você tem que ter realmente uma coragem, tem que estar realmente preparado para ler. Não é qualquer um que consegue ler. Inclusive, eu acho que pessoas que sofreram abusos sexuais não deveriam ler o livro, tá? Ele chega a casar com uma mulher adulta, ele chega a casar com ela porque ela tem um fetiche de se vestir como uma colegial naquelas horas, né? Então isso que mantém o relacionamento deles ali por um tempo, para você ver a mente doentia do Humbert, mas não dá certo porque ele sabe que no fundo é uma mulher, então ele não se sente atraído por uma mulher adulta, né? O problema dele tá com um pré-adolescente, vamos dizer assim. Ele se separa e larga... Ai, desculpa, gente, eu tô com a garganta... Ele larga Paris, onde ele morava, e vai para os Estados Unidos. Lá ele vai procurar um lugar e ele acha uma casa. E essa casa, a dona aluga a casa para poder ajudar ali nas despesas, né? E ele, a princípio, ele não gosta muito da casa, ele acha tudo velho, sem atrativo nenhum. E quando ele está quase recusando a proposta de ficar ali, no passeio que ele dá ali no jardim, ele vê a Dolores Raze, que é uma menina de 12 anos, a nossa Lolita. Lolita é que ele vai apelidar a menina de Lolita. Então ele já muda de ideia e resolve ficar na casa. Com o tempo, ele descobre que a mãe da Lolita, né, está apaixonada por ele. Então, lembrando aquele personagem daquela novela O Outro Lado do Paraíso, Vinícius, se eu não me engano, ele vai se casar com a mãe para ficar perto da filha, né? Então, até então, ele não tinha um relacionamento com a Dolores. Ele tinha desejo por ela, mas de uma certa forma ele a respeitava. Mas aí ele fica enlouquecido quando, após o casamento, a mãe da Lolita, a mãe, no caso da Dolores, resolve colocar a menina num acampamento de férias por um bom tempo. E ele fica assim enlouquecido. Só que nesse tempo, a mãe descobre as verdadeiras intenções do esposo, do marido, né? E no acesso assim, de desespero, acaba acontecendo uma tragédia e ela vem a falecer. E aí é que está o problema. Porque a garota ficou sozinha. O pai da menina já era falecido e agora a mãe falece. Então ela fica sozinha no mundo. E quem então vai tomar conta da menina? O padrasto. Olha só. Então, gente, isso aqui é uma história, a gente pode ficar horrorizado, mas infelizmente, quantas histórias nós conhecemos assim, né? Ela fica então sobre a supervisão, a tutela do padrasto, que é um pedófilo, né? Só que essa tutela não é uma tutela oficial. Ele vai lá, vai buscar a menina, alegando seu pai, seu marido da mãe, que pega e sai com ela numa viagem por todos os Estados Unidos, tá? E a situação ainda piora porque a menina
inocentemente, vamos dizer assim, revela para ele que ela já teve uma relação sexual. Então ele vê ali, vamos dizer, a oportunidade de ter relações com ela. Porque ele pensa, se a menina, se já aconteceu, então tá liberado. E ele vai viajando por todos os Estados Unidos com ela, abusando dela o tempo todo. Gente, é muito pesado, né? E isso dura cerca de uns 2 anos e pouco. Ele vai notando assim, ela crescendo, ele sabe do problema dele, que ele tem consciência de que quando ele vê a Lolita crescendo, ele sabe que quando ela tiver uma determinada idade, ele vai se desinteressar por ela. Então, as pessoas que defendem, né, falam que é amor, né, que falam assim, que história de amor linda. Gente, não tem nada de amor aqui não. Isso aqui é uma mente doentia de um homem que é pedófilo, sabe? Isso aqui é uma mente doentia de um homem que tem consciência de quando a menina fizer uma determinada idade, ele não vai se sentir mais atraído por ela, né? Outros falam assim, a Lolita era uma menina também que não valia nada. Gente, ela tinha 12 anos, né? Você vê muito da inocência dela, né? Existem filmes até que tentam sensualizar, mas isso aqui não é visto. E a gente tem que pensar que é o ponto de vista do Humbert Humbert, né? Eu já vi também algumas pessoas criticando o Nabokov, tá? Alguns vídeos criticando o Nabokov não um vídeo em si, comentários, né? Pela cabeça dele de escrever isso aqui. Mas, gente, infelizmente, ele se baseou, tá? Provavelmente, num caso que aconteceu nos Estados Unidos na época, um caso bem semelhante de uma menina chamada Sally, de 11 anos, que ela foi desafiada para os amiguinhos a roubar uma papelaria. Só que quando ela faz isso, um homem de cerca de 50 anos vai ver e se apresenta dizendo que era do FBI e começa a chantagear a menina. A menina não conta nada para os pais e um dia ele liga para os pais, se apresentando como o pai de uma colega dela, pedindo para ela dormir lá em casa. Gente, também os pais dela, também, dessa menina também, o que tinha na cabeça, né? Não sei, não acredito que deixam assim, e eles deixaram, e ele também faz essa viagem aí, carregando a menina e abusando da menina, né? Isso aí é um fato real, e provavelmente o Nabokov se inspirou nesse caso, porque, como a gente pode ver, existem semelhanças nas duas histórias. Então, gente, não é um livro fácil. É um livro que eu lembro que eu li e tinha horas que eu ficava com vontade de jogar o livro pela parede, mas também tem uma linguagem ao mesmo tempo poética. Então você não sabe se você ama o livro ou se você odeia o livro. Então eu não vou falar, que livro maravilhoso. Não. Se você quer ler, se você se sente preparado para ler, essa aqui é uma opção. Gente, muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu joinha aí, curta e se inscreva e siga o canal, tá? Um grande abraço a todos. Tchau!